Uma boa noite a todos vocês aí que se achegaram já para esse momento, então, de estudo bíblico, aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor, então, desta congregação. A saudação aí a Malise Petri, né? Também Gessi Folmer, Claudete Erdmann, na Idolarias, né? Minda Farias, Radins também, aí o seu esposo, Deus guarde e abençoe a vocês todos os dias. Satisfação os termos aí conosco, também Jorema Schneider, Maria Bayer e família Lidolarias, né? A Márcia Ritter, também a Alessandra Ferkhausen. Então, né, satisfação também, viu? Deus abençoe vocês também. A Márcia Daman, saudando a todos. Tererosa também, satisfação, bem-vinda. Sheila Hirt, Genici Dreyer, olha que bênção, né? Deus abençoe. Simone Santos, aí, família, em Cruzeiro do Sul, queridos. Deus guarde e abençoe vocês também. A Cristiana Reinheimer, a sua mãe, também um abraço para vocês. Seu Silvério Ernie Schneider, né? Que saudou, então, a todos já no início, então, dessa noite. Também Astor da Silva, Deus guarde e abençoe, Astor, grande Astor. Jorema Schneider, também, satisfação. Clarice Fak, certo? Então, primeiro que faz saudação aí, fez saudação da noite, foi a dona Clarice, certo? Olha que bênção, né, dona Clarice? Um abraço. É bom estarmos juntos. O Rudy, também aí, satisfação. Irena Zontak, também, Deus guarde e abençoe. Então, também, muito bem-vindos. Lidia Schmidt, né? É bom estarmos juntos, certo? Né? Aqui aparece Simone Sievers também, né? Deus guarde a vocês. É maravilhoso estarmos juntos para mais um encontro na Palavra de Deus.
encontram uns com os outros, também Elita Danila Falque, né? Um abraço, Dona Elaine Spitzer também. É bom estarmos aqui reunidos, estarmos juntos para esse momento, então, de estudo na palavra, então, do nosso Deus. Clair von Millen também, saúde a todos, Dona Hilga Ferrari, certo? Olha que bênção, né? E Luir Hirte, família, Deus guarde e abençoe vocês também, né? Muito bom estarmos juntos, e a todos os demais aí que se unem também a nós, então, nesta noite, deste dia 9, então, de outubro de 2024, quando assim nos encontramos uns com os outros e também com Deus na sua palavra. Dona Silvia chegando aí também, Rauenstein, bem-vinda, né? Um abraço aí para o seu Ayrton, o Ginter e a Neuza Deckman, lá de 3 de maio, boa noite, né? Deus guarde e abençoe vocês, queridos, né? Possam seguir todos com Jesus, pois quem segue com Jesus segue sempre bem, em todos os dias, em todos os momentos. Também queremos, então, neste momento, falar com Deus em oração. Então, convido a todos vocês para, assim, falarmos com o nosso Deus em oração, então, neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos, neste momento, para mais um estudo bíblico, aqui na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Se juntam a nós pessoas de diversos lugares e te louvamos por cada um que neste momento se une a nós para juntos assim estudarmos a tua santa palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és um Deus poderoso, um Deus sempre presente na nossa vida, um Deus grande no amor, na misericórdia, um Deus que em Cristo nos tornou seus filhos e nos trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, que está junto de nós em todos os dias e momentos, nos quer guardar, assistir, abençoar, enfim, estar junto de nós em todos os dias e em todos os momentos. Então, nesse momento, queremos, ó Deus, te agradecer porque também tu vens a nós com a tua palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, que nós possamos crescer naquilo que tu esperas de nós, como teus filhos, como teus instrumentos, como teu povo. Colocamos diante de ti a vida de cada um de nós e de todos aqueles que passam por tribulações, que passam por sofrimentos. Esteja especialmente com os idosos, os enfermos, os enlutados. Assista a todos. Tu sabes das lutas e problemas de cada um. Não desampares os teus filhos, não desampares também o teu povo. E que nós possamos crescer também no amor por nós mesmos e crescermos também no cuidado por cada um de nós, dentro daquilo que é de nossa responsabilidade, que tu esperas de nós. Que motivados no teu amor e graça, possamos crescer também no amor e cuidado pessoal. Abençoe também, enfim, a todos que aqui participam desse estudo e dirija a vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Neste momento aí também quero ainda saudar a Nadir Schisler, a Idolarias. Um abraço, dona Nadir. Também, né, o Eloírio, o Ilmar Hirt, que saúda a todos, a Márcia Bonenberg, também a Wanda Butka, né, e a Deli Terezinha Felten, olha só, povo querido, amado, né, então lá também, lá das bandas de Horizontina, que Deus guarde e abençoe vocês aí, forte abraço para vocês aí também, e bem-vindos, é uma satisfação estarem conosco, então, neste momento. Então nós queremos agora cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Então aqueles que tiverem o seu Inário aí, Louvai ao Senhor, convido vocês a abrirem aí o hino 142, que é o hino Jesus é o Guia. Um hino também, né, bem conhecido por todos nós. Quem não tem o Inário aí pode cantar de cor, ou ouvir e acompanhar assim esse hino então nesse momento.
Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos, é o meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei, mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Nesse caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Nesse caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. O estudo desta noite, então, acontece, né, do livrinho de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste ano de 2024. Então, é o estudo de número 15, página 99 do livrinho. Quem tiver o seu livro, quiser acompanhar, aí fica à vontade. E o tema é Paulo, fortalecendo corpo e mente para a glória de Deus. Paulo, então, fortalecendo corpo e mente para a glória, então, de Deus. A título de introdução, o autor do estudo de hoje, que é o colega pastor Lucas Felipe Schneider Prando, que está em Palmas, Tocantins. Ele é o autor do estudo dessa noite. Então, lembra o tema de novo, né? Fortalecendo corpo e mente para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20 é o texto base. A título de introdução, então, para o estudo, pela primeira vez, depois de tirar a sua carteira de habilitação, um garoto recebe a chance de dirigir o carro de seu pai. E apesar de ter passado, então, com louvor pelas provas teóricas e práticas, ele ainda não se sente totalmente seguro com o modelo de carro do seu pai. E mesmo assim, então, animado com a possibilidade, ele aciona os motores, coloca então a primeira marcha e o carro começa a se movimentar. E tudo vai indo muito bem até chegar próximo de uma região com uma movimentação maior, então, de carros. E ao tentar direcionar o carro para o lado esquerdo, ele se esquece de conferir mais atentamente o retrovisor e bate no carro que estava, então, ao seu lado. E o nervosismo, então, do garoto, aliado à sua falta de prática, fez com que ele esquecesse de um detalhe que é causa de acidentes, até mesmo com motoristas experientes, o chamado ponto cego. Um ponto cego que podemos considerar marcante na vida de muitas pessoas também é o cuidado com o corpo e a mente. Então, é comum entre os cristãos preocupação com diversas questões morais e sociais, que dentro do contexto também aí de Coríntios, então, são tratadas. Temas como homossexualidade, prostituição, aborto, alcoolismo, abuso de drogas e violência física, frequentemente recebem atenção. No entanto, muitas vezes, o que fica então no ponto cego é um pecado mais comum, né? O abuso de nossos próprios corpos, que sofrem, por exemplo, com talvez até dietas irregulares, ou descuido com relação a uma alimentação saudável, falta de exercícios físicos. Talvez poderíamos até mencionar outras coisas, mas é aquilo que o autor, nesse momento, então, coloca então, diante de nós, autor desse estudo. Então, refletindo, você concorda que muitas vezes nós, como povo de Deus, negligenciamos o nosso corpo e a nossa mente? Não cuidamos devidamente do corpo e da mente? Você concorda com isso? Como tem sido o teu cuidado pessoal com relação ao teu corpo e à tua mente? Isso tem ficado, ora, no ponto cego da vida,
ou isso está, né, sob a tua atenção, sob o teu cuidado. Neste momento eu quero ler, então, o texto de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, então, capítulo 6, então tem muitas questões importantes que são levantadas. Eu quero ler, então, um pouco mais do que só os versículos indicados. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, ali, a partir do versículo de número 6, versículo 1 em diante, lá diz assim: quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Então, que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Então, só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar, ora, a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam, e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Então não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito, então, do nosso Deus. Bom, eu diria assim que essas questões... Bom, tem umas curiosidades aqui no texto. Vocês haverão de julgar os próprios anjos um dia, né? Então, como cristãos. Ou seja, nós estaremos lá, né, junto de Cristo no dia derradeiro, confirmando a condenação eterna, né, a justiça de Deus sobre inclusive os anjos decaídos. E sobre todas as outras pessoas também, né, que foram para a condenação, né, com a sua alma já na hora da morte. A partir do dia derradeiro estarão na hora de corpo e alma no céu, em Cristo, ou sem Cristo, de corpo e alma no inferno. Então nós estaremos lá confirmando este juízo de Deus perfeito, a justiça de Deus perfeita. É uma curiosidade que o texto nos traz. Então, quando houverem questões entre os cristãos, né, por que ora buscar, né, a justiça do mundo? Ou talvez o conselho, a orientação daqueles que são desprezados pela igreja, ou seja, que não seguem os princípios e orientações cristãs. Será que não tem alguém com capacidade entre vocês para julgar e tratar as questões? É claro que tem, diz o texto. O texto adiante também chama a atenção daquilo que não é o ponto cego dos cristãos. O autor do estudo ele justamente mencionou isso, né? Por vezes nos preocupamos com imoralidade, idolatria, adultério, homossexualismo, com relação a ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, assaltantes. O autor do estudo aqui antes mencionou né, abuso de drogas, violência física e assim por diante. Mas vamos à parte adiante do texto. Diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Né? O outro vai dizer, o alimento existe para o estômago existe para o alimento? Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não.
Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Então, o texto em ênfase no estudo, principalmente, é o 19 e o 20. Será que vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que foi dado por Deus? Então, vocês não pertencem a vocês, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Eu gosto de dizer que o cristão, então, ele pertence a Deus duas vezes. Primeiro, por criação. Então, porque Deus nos criou, nos moldou lá no ventre da nossa mãe, passamos a pertencer a Deus uma vez. Porque em Cristo, Ele nos comprou quando o pecado nos tirou de Deus, passamos a pertencer duas vezes, porque Jesus, Ele por nós, Ele cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo, ou seja, nos tirou da dominação, da escravidão do diabo, do mundo e da carne, nos trouxe para Deus. Então nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E a partir do momento que temos a fé, passamos a ser templo do Espírito Santo, ou seja, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora em você desde o momento que você tem a fé. Aliás, você só tem a fé porque o Espírito Santo mora em você. Porque diz a Escritura que ninguém diz Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então nós não decidimos pela fé. É o Espírito que nos deu essa fé, essa dádiva, e alimenta esta fé. Mas vocês viram aqui no contexto muitas preocupações que não são ponto cego da vida do cristão. Mas o autor do estudo chama para e aponta para ponto cego da vida. Ora, o abuso do corpo, que é templo do Espírito Santo, talvez com dietas irregulares ou falta de alimentação adequada, ou ainda também a questão de falta de exercícios físicos. Eu chamo a atenção 3 cuidados importantíssimos para a nossa vida, que são indispensáveis. Primeiro, o cuidado espiritual, e é o exercício mais importante. Certo? Para que nós permaneçamos na fé pelo Espírito Santo, cresçamos na fé e venhamos a produzir frutos. O segundo cuidado, lembremos, nós precisamos dormir adequadamente, nós precisamos horas de sono suficientes para o corpo descansar, nós precisamos de alimentos adequados, uma dieta adequada, e ora, quem talvez está sujeito e precisa tomar medicações, então precisa cumprir também isso, tomar direito seus remédios adequadamente. E a terceira coisa, a pessoa precisa, especialmente também, atividades físicas. E aí, como é que você está com relação, então, aos cuidados do teu corpo, da tua vida? Isso tem ficado no ponto cego ou também tem sido uma preocupação na tua vida? Poxa, não, eu preciso me cuidar melhor, ama teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então nós como cristãos buscamos amar a Deus sobre tudo e ao próximo, então, como a nós mesmos. Nesse momento eu também quero chamar a atenção para uns comentários então do autor do estudo. Ele diz assim: nós não temos muitos detalhes sobre como Paulo cuidava de si mesmo. Sabemos que ele tinha um grave problema de saúde, pelo qual ele pedia a cura então diante de Deus. Em seus escritos e recomendações, percebemos que o cuidado com o corpo e a mente era uma preocupação de Paulo. Então ele chama o corpo de santuário, templo do Espírito Santo, e conclama os cristãos a não se conformarem com o presente século, sendo transformados, então, pela renovação da mente, Romanos 12:12. Ou seja, que a gente seja renovado continuamente na mente pela ação do Santo Espírito que reside em nós.
construídos, edificados na fé, nos princípios, nos conceitos, nos valores, certo? Então Deus espera que nós, pelo Espírito Santo, que não venhamos a pôr empecilhos para a ação do Espírito Santo, para que sejamos então edificados na fé, nos princípios, nos conceitos, nos valores continuamente. O versículo de número 2 de Romanos 12 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a gente precisa cultivar na nossa mente aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Ele. Não deveríamos falar demais sobre as coisas ruins. Se você analisar e pensar, por exemplo, dentre os assuntos que você tem com os teus queridos, né, com os teus familiares, com os teus amigos, quais são as ênfases, né, sobre o que você mais costuma falar com os amigos, com as pessoas especiais para você? Aqui fala de cultivar, né, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então nós deveríamos falar mais sobre aquilo que é bom, perfeito e agradável. Menos sobre as coisas ruins, desagradáveis, né? Aquilo que com certeza não vai fazer bem para nossa mente e no nosso coração. Que assuntos, né? O que nós colocamos diante das pessoas queridas. Né? Então tenhamos cuidado com relação a isso, realmente é buscar cultivar as coisas agradáveis, boas, perfeitas, justas, as coisas bonitas, né? E deixar de lado aquilo que é contra o que Deus espera, aquilo que é desagradável, aquilo que vai fazer mal para nós, né? E isso é muito importante. É uma forma da gente cultivar a nossa mente, né? Cuidar da nossa mente. Deixar de lado as coisas ruins, as coisas más, as notícias ruins, enfim, e cultivar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Deus. E que o Espírito Santo vá melhorando, né, e ajudando nós justamente a vencermos essa batalha em todos os dias. Certo? Então, o que mais deveríamos falar é das coisas boas, agradáveis, decentes, direitas, que edificam, que nos alegram, e alegram as outras pessoas também, que edificam as outras pessoas. Então, compreendendo um pouco mais esse texto, Paulo está exortando os cristãos de Corinto a fugirem da imoralidade sexual. Ao contrário de outros pecados, a imoralidade é descrita como um pecado contra o próprio corpo, que é algo sagrado e precioso aos olhos de Deus. Então, além disso, ao ensinar que o corpo é santuário do Espírito Santo, o apóstolo também abre nossos olhos em relação à importância do corpo na fé cristã e o cuidado que devemos a ele. E, claro, né, será que vocês não sabem? Pela sexta vez em sua carta, ele utiliza variantes da expressão será que vocês não sabem? É como que chamar à memória aquilo que nós já ouvimos. Então, e cabe bem isso para você que participa do estudo também. Será que vocês não sabem? Aqui ele aponta, então, para o grande privilégio que é ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam, então, de Deus. O apóstolo Paulo havia falado de toda a congregação como um santuário de Deus, né? Isso em 1 Coríntios capítulo 3. Naquele momento ele estava preocupado em tratar o ciúme, a discórdia, o orgulho que estavam afetando e destruindo a congregação de Corinto. Agora a sua preocupação era com os abusos e as negligências com o corpo, então que é morada do Espírito Santo em virtude do batismo. Porque vocês foram comprados por preço, ou seja, ele pagou o preço. Lembram? Nós pertencemos duas vezes a Deus, primeiro por criação, depois porque ele pagou o preço no sangue de Jesus. Então essa pequena expressão, né, resume de forma sucinta e objetiva a essência do Evangelho e suas implicações para a vida cristã. Então Paulo está utilizando a imagem do mercado de escravos, como também usa em 1 Coríntios 7, 23. Então no Calvário o preço do resgate foi pago.
Lembramos o catecismo, né? Não com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Então foi um caro resgate do cativeiro, Romanos 6, 18 e 22. Foi a vida de Jesus, o seu Filho amado. Assim como em outros textos do Novo Testamento. Então, 1 Coríntios é rico em metáforas que descrevem, então, a maneira como Deus comprou o pecador e o libertou do pecado, usando termos como redenção, 1 Coríntios 1,30, né? E adquirir, ganhar, 1 Coríntios 9, 19 e 22. E a teologia da cruz, então, vem à tona de uma forma sucinta e poderosa nesse texto. Ser comprado por um preço, no entanto, não significa que há liberdade também de viver o próprio caminho. Fazer aquilo que a nossa carne ora deseja. Não, lembramos que a nossa carne, por vezes, ela tem vontade para o mal. Nós somos convidados continuamente pelo diabo, pelo mundo, pela carne, para o mal. Nós temos convites ruins, convites que vão nos destruir. Eu lembro justamente dessa expressão, de uma reflexão que o presidente da ELB, pastor Geraldo, trouxe no dia de hoje, que também foi divulgada nos meios de comunicação da ELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muitos convites nós recebemos. O diabo traz convites para nós. A nossa carne traz convites para nós. O mundo traz convites para nós. E muitas vezes convites que destroem a nossa vida, né? A nossa mente. Ou seja, enchem a nossa mente de lixo, de coisa ruim, destrutiva, e que podem ser armadilhas para cairmos em tentação. Foi no contexto da quinta petição que o pastor presidente, hoje então, disse justamente isso, dos convites que o diabo faz, o mundo e a nossa carne faz. Como Paulo mesmo então ressaltou, então, pouco antes, aquele que recebeu o Espírito Santo não pertence a si. Através dessa compra, no entanto, nós passamos a ser propriedade de Cristo, ou seja, nós pertencemos a Deus duas vezes, primeiro por criação, depois pelo sangue de Jesus. Maravilhoso isso, né? Agora, refletindo, você já pensou no seu corpo como um presente de Deus para que ele seja glorificado? Como você pode fazer isso? Como você pode glorificar a Deus com o teu corpo? Eu coloco aqui, nesse momento, então, o todo do texto, então, de 1 Coríntios, né, também para nós aqui, né, um resumo de 1 Coríntios, capítulo 6. Então, como a gente pode glorificar a Deus com o nosso corpo? Você já tem a resposta, né? Com certeza, né, nós queremos glorificar a Deus com o nosso corpo. E a gente glorifica a Deus com o nosso corpo, servindo de morada do Espírito Santo, né, e servindo aos propósitos de Deus. E também cuidando bem do nosso corpo, cuidando bem do corpo e servindo aos propósitos de Deus. Você está cuidando bem do corpo que Deus te deu? O que você pode fazer para melhorar? Muitas vezes nós, quando tomamos sustos diante de consequências de descuidos, nós melhoramos. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma verdade. Mas nós podemos melhorar antes disso acontecer, não é verdade? É claro que bom que, por vezes, temos oportunidade de reflexão sobre o assunto, né? Então, glorificar a Deus, né, com o corpo não é praticar o pecado, mas também fazer a vontade de Deus, cultivar aquilo que é bom, perfeito, agradável, decente, então, para a nossa vida. Então, nesse momento também, destaco aí, né, alguma coisa a mais, né? Você considera que fazer uma tatuagem, por exemplo, ou colocar um piercing, por exemplo, seja uma forma de desonrar o santuário, o templo do Espírito Santo? O próprio texto aqui, né, ele diz assim, eu posso fazer tudo o que eu quero, pode sim, mas nem tudo é bom para você. Né? Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Com certeza nós temos uma liberdade cristã, mas lembremos que podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é bom na hora que nós façamos. Então cada um pode pensar e refletir dentro da sua liberdade,
então, sobre essas questões mencionadas aqui. A gente poderia abordar outras questões, mas nós seguimos aqui adiante ainda no texto. Nós vamos falar um pouco mais, né, a respeito do assunto. Considerações para a vida. Então, além das imoralidades sexuais, preocupação proeminente de Paulo no contexto. O texto bíblico destacado nos direciona a refletir sobre dois extremos. De um lado, então, há o total descuido ou rejeição do corpo, como simplesmente um pedaço de carne que está armazenando a alma. Algumas formas de espiritualidade, então, por exemplo, então encorajam as pessoas a abandonarem os seus corpos ruins, né, e a procurarem respostas dentro de si, no seu Deus interior, através de experiências místicas, né? Mas a Bíblia, no entanto, ensina algo diferente. Então, no batismo, Deus não apenas redime a consciência, mas também o nosso corpo. Quando somos batizados, tanto o corpo como a alma tornam-se nova criação, propriedade de Deus. E Jesus morreu para salvar nós como um todo, tanto a alma quanto o corpo. Por isso estaremos um dia de corpo e alma lá no céu. O outro lado também aponta para a busca da perfeição física, então encarando o corpo como um Deus. Então muitos têm um endeusamento com relação ao corpo, isso é um extremo. Muitas pessoas então entendem, por exemplo, que por ser templo do Espírito Santo, o corpo não deve ser violado com tatuagens ou coisa parecida, né? Outros procuram aperfeiçoar seus corpos buscando padrões de beleza irreais e perigosos. Talvez até tomando muitas coisas para fazer com que o corpo possa ser mais próximo daquilo que eles idealizam. No entanto, é preciso lembrar que o templo, nosso corpo, não é objeto de adoração, mas o local onde o Espírito habita e a verdadeira adoração de Deus então acontece. O apóstolo Paulo então nos alerta sobre o perigo de adorar a criatura ao invés do Criador, né? Romanos 1:25, ele também lembra que o batismo nos capacita a honrar a Deus com os nossos corpos, o que implica que não é o corpo que deve ser glorificado, mas com o corpo nós glorificamos, adoramos e reverenciamos a Deus. Cuidados médicos, alimentação saudável, exercícios regulares são hábitos bons e importantes. Então são práticas que devem ser adotadas para que, da melhor forma possível, conforme a vontade de Deus, então o nosso corpo possa ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável, então, a Deus. Então, o cuidado com o corpo e a mente não deve estar no ponto cego, então, da vida, mas deve ser objeto do nosso cuidado. E a maioria das pessoas não rejeita intencionalmente, então, o corpo, nem espera aperfeiçoá-lo. No entanto, muitos o têm negligenciado. Viver como filho redimido e amado por Jesus é viver na certeza de que necessitamos, então, do alimento da nossa alma, que é o perdão. E isso nos leva também a respeitar o presente que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Deus projetou um corpo maravilhoso para nós. Fortalecidos pelo Evangelho, nosso objetivo é estar disponíveis para servir a Jesus Cristo por mais tempo. Então, com a maior quantidade de energia possível e com mais alto grau de fidelidade emocional, relacional e mental. É isso que significa cuidar do nosso corpo e mente, então, para a glória, então, do nosso Deus. E tudo aquilo que fizermos com o corpo, tenhamos sempre cuidado, porque de repente, amanhã depois, possamos nos arrepender, ou talvez trazer marcas e consequências que ficam depois para o resto da vida, né? E que teremos que carregar, então, até o fim. Então, pensemos bem com relação a isso. Certo? E muito especialmente com relação às crianças, os jovens, precisamos alertá-los com relação, então, a essas questões. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Convido você também a abrir, então, a sua Bíblia aí nesse texto. Aí diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Então, esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Né? Então, nós fomos salvos de uma vida inútil.
de uma coisa sem rumo certo. Ou seja, a vida do cristão agora ela tem sentido e tem rumo certo, ela tem propósito, ela tem serventia nesta vida e para a eternidade. Então, muitos vivem objetivos que, na verdade, né, os prendem aqui nesse mundo e que os afastam de Deus, das coisas de Deus, do caminho de Deus, e que, no final, podemos dizer assim, vivem uma vida inútil, uma vida sem serventia, sem valor. Por quê? Porque fecham os olhos um dia aqui e aí se foi tudo aquilo que ora era tão importante. Ou mesmo assim, podemos dizer assim, um vazio espiritual, existencial, nós como cristãos não temos. Porque além de sabermos que somos muito amados por Deus, sabemos que aqui servimos aos propósitos de Deus, né, para a glória de Deus com a nossa vida, com o nosso corpo aqui e também para a eternidade. E quando caímos, pecamos, e infelizmente muitas vezes caímos e pecamos, nos convites que o diabo, o mundo e a carne por vezes trazem, mas aí pedimos o perdão, buscamos corrigir, buscamos melhorar, buscamos seguir a vontade de Deus. É o que fazemos. Certo? Por quê? Porque a nossa vida, ela não é uma vida inútil, uma vida que não leva a lugar nenhum, exceto a destruição, né? Mas que leva para Deus em Jesus. E que trazem bênçãos não só para esta vida, mas também para a eternidade. Coloco aqui também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ou seja, nós somos novas criaturas. Nós vivemos aquilo que é novo, aquilo que é a vontade de Deus. É o que nós buscamos, é a nossa busca. Também aqui, nesse momento, destaque 1 Timóteo, então capítulo 4, o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo de número 8, que diz, então, o seguinte: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Certo? Então, o mais importante de tudo é o exercício espiritual. Depois, lembremos o cuidado com o corpo, né? Aliás, a boa alimentação, sono adequado, né? Também cuidar aquilo que a gente põe para a mente, aquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente alimenta no dia a dia, certo? Cultivar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que é decente no dia a dia, para que isso se reflita mais e mais, então, onde estivermos. E terceiro lugar, sim, o cuidado, os exercícios físicos, eles têm um valor, né? Têm a sua utilidade, mas nada se compara ao exercício espiritual que está acima de tudo isso, para o bem-estar geral da pessoa, do ser humano, então nosso. Não basta apenas cuidar do corpo, da atividade física, alimentação e esquecer o espiritual. Não, começa com o espiritual, que influencia toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. E esse é o incentivo, então, para todos. Para uma saúde melhor, para mim e para vocês, né? E cada um pode analisar aonde está bem, aonde precisa melhorar, demonstrando o amor de Deus também por si, ou seja, o reconhecimento do amor de Deus. Então, isso tem a ver, inclusive, com o amor próprio, né? Então, amar a Deus sobretudo e ao próximo como a nós. Ou seja, nós e o próximo, ou seja, amar o próximo como a nós. A partir do amor de Deus. Porque Deus nos ama de corpo, né, e alma. E precisamos, assim, cuidar do todo. Conclusão, então, do nosso estudo nesta noite. Então, cuidado com o santuário do Espírito Santo é algo que o apóstolo Paulo, então, enfatizou quando escreveu aos Coríntios. Então, é importante pensarmos no assunto de maneira lúcida e objetiva, já que muitas vezes este é um tema que está no ponto cego, então, da vida cristã. O corpo é um presente do Criador, redimido pelo Filho e morada do Espírito Santo. Por meio dele, glorificamos e também servimos ao nosso Deus. E por essa razão, Deus deseja continuar cuidando de cada pessoa, providenciando todo o necessário para o corpo e a vida.
e assim poderemos zelar por nós mesmos e pelos outros. Então, na busca por uma boa alimentação, no incentivo também às atividades físicas e também nos cuidados emocionais, mentais, enfim, espirituais. Certo? Deus abençoe a todos, que possamos assim também seguirmos sendo fortalecidos de corpo e mente, né, para a glória de Deus, e que possamos de fato seguir uma vida então com propósito. Dirijo neste momento então uma oração. Todo-Poderoso Deus, graças te dou pela oportunidade de meditar na tua palavra. Sou grato por todas as ricas e incontáveis bênçãos que derramas em minha vida. Em especial te agradeço por esse corpo que me deste e redimiste por intermédio da morte de teu amado Filho Jesus. Apesar das limitações e imperfeições, faça com que, por meio dele, eu possa glorificar a ti. E da mesma forma, Deus, me ajuda a cuidar e preservar o meu corpo, obra de tuas mãos, que com muito amor tu planejaste para mim. Por Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Neste momento, também quero passar aqui alguns avisos, algumas informações. Convido você desde já a participar conosco daqui a 2 semanas de mais um estudo online, né, no próximo dia 23, então, à noite, 19h30. Então, é uma quarta-feira à noite, então em 14 dias, dia 23, às 19h30. Desculpa, né? Então não vai ser daqui a 2 semanas, né? Então eu estava anunciando errado, vai ser no dia 30, na última quarta-feira do mês, tá? Certo? Então, última quarta-feira do mês, daqui a 3 semanas, o nosso próximo estudo. Com relação a atividades aqui da congregação, destaco, dia 10 teremos culto em Cruzeiro do Sul, agora amanhã, né? Portanto, né? Às 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. E também na sexta-feira, 19 horas, culto no bairro Olarias. Então, sexta-feira, culto no Olarias. Estudos bíblicos, às 19h30, grupo Campestre RS 130, Moinhos d'Água, e também grupo Videira. Eu lembro que o ensaio do teatro, né, dos jovens vai acontecer então no sábado, dia 12, então de manhã. Vai acontecer, então, o ensaio do teatro, que vai ser apresentado no culto especial alusivo ao Dia da Criança, agora no sábado de noite. Sábado de noite é culto especial alusivo ao Dia da Criança, né? Mas o teatro ele é dirigido e todos vão gostar, adultos, jovens, crianças. Ele é dirigido para toda a família e está sendo ensaiado, né, dedicadamente aí pelos nossos jovens aí da congregação. Deus abençoe os nossos jovens que estão se dedicando, né, para trazer, então, essa mensagem do culto especial alusivo do Dia da Criança. Esse culto especial acontece no sábado, tá? No domingo, o culto é normal aqui na congregação, às 9 horas, e também lá no Moinhos d'Água, no domingo de tarde, às 14h30. Teremos também estudo bíblico, grupo Montanha, né? Então, nesse domingo à tarde, 14h30, presencial. São os avisos que nós temos aí, né, para hoje. Então estendo o convite para as crianças, não deixem as crianças de fora desse culto, sábado à noite, tá? Venham todos para esse culto especial. Então, dose 2, se alguém quer fazer no final de semana, né, tem o culto então no domingo de manhã e domingo à tarde. Então, são os avisos que nós temos aqui pro dia de hoje, né, para essa noite aí. Foi uma satisfação ter estado convosco, né, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, o estudo novamente agora dia 30 de outubro, tá certo? Então, esse será o próximo estudo então que teremos. Queremos, então, neste momento, finalizarmos orando a bênção araônica, e aí nos despedimos cantando, então, mais um hino, né? Mais um hino, então cantaremos mais um hino, e assim nos despedimos. Então, a bênção e o hino de número 21 do Inário, Louvai ao Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. O hino, então, grande, muito grande, e assim nos despedimos.
Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.